Professor de História e Geografia do Estado de Goiás. Vamos para a nossa terceira aula, uma aula agora sobre, continuando aquela aula de agropecuária, agricultura e pecuária do Estado de Goiás. Vamos falar também um pouco sobre a cultura que na época, né, do século XIX. Vamos lá. De 1806 a 1874 viveu José Joaquim de Veiga Vale, escultor que representou Goiás na arte barroca. Então, o escultor aí que representou o estado de Goiás aí na época, né, foi José Joaquim de Veiga Vale, escultor que representou Goiás na arte barroca. Em 1830 surge o Matutino, em Meia Ponte, Pirenópolis. O Matutino que foi o primeiro jornal. Pirenópolis, que é conhecido como a cidade da imprensa. A imprensa surgiu no estado de Goiás, surgiu na cidade de Pirenópolis, que antes era chamada de Meia Ponte. O jornal que circulou entre 1830 e 1834. A educação goiana começa a avançar com o ensino educacional regulamentado em 1835. Então, vamos lá, deixa eu continuar, depois eu vou dar uma explicada aqui legal. Pela província de José Rodrigues Jardins, em 1846 foi criado o Liceu, na cidade de Goiás. Este contava com o ensino secundário. Famílias de classe média e alta concluíam seus estudos em Minas Gerais e faziam a faculdade em São Paulo. Já os menos abastados estudavam em escolas militares ou permaneciam analfabetos. Então, pessoal, essa parte aqui da cultura goiana é muito interessante, que o estado de Goiás ele tem essa cultura do atraso. Ele é um estado que ele teve a sua educação atrasada, né? E isso aí prejudicou bastante, né? Por quê? As escolas eram muito fracas quando tinha escola, né? E os filhos daqueles de classe média e alta, eles iam estudar em outros estados, estudar em Minas Gerais, iam estudar em São Paulo, e faziam faculdade em São Paulo, né? E terminavam seus estudos em Minas Gerais. E os pobres, como não tinha opção, os pobres eles estudavam ou no colégio militar ou permaneciam analfabetos. Então tem uma música muito interessante também, uma música sertaneja que retrata essa época aí, retrata esse fato, que é aquela música do Milionário Zé Rico, que ele canta mais ou menos assim. Eu não sou bom cantor não, mas eu vou cantar, mas não, só escuta. Aí ele fala o seguinte, assim, ó. Eu gosto muito dessa música, que ela é interessante pra caramba, assim, ó. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra, por favor faça parada na Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha chorando um filho seu. Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Vai, caminheiro, me faça esse favor. Então ele aqui, essa música, ela conta uma situação seguinte, que ele era um estudante, que ele estudava em outra cidade, e aí tinham os caminhoneiros que iam de cidade em cidade. E aí, como ele morava próximo ali aonde o caminhão ia passar, ele pediu pro caminheiro, né, para poder passar na Casa Branca da Serra, que era a casa da mãe dele. Porque tinha muito tempo que ele não ia na casa da mãe dele. Ele falou, ó, passa lá na Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha chorando, um filho teu. Minha mãe tá com saudade de mim. Essa velhinha que você vai ver lá é minha mãe, e o filho dela sou eu. Aí manda ele ir, né? Aí ele fala, eu pegando meu diploma, vou trazer ela pra cá. Mas se eu for mal nos estudos, vou deixar tudo e volto pra lá. Vai, caminheiro, me faça esse favor.
Então ele fala o seguinte, que como ele estava estudando muito ali, aí ele fala, eu pegando meu diploma, vou trazer ela para cá. Então a esperança que ele tinha é de terminar os estudos e dar uma vida boa para a mãe dele, para a velhinha. Então, é muito interessante. Aí falando que se ele não pegasse o diploma, mas se ele fosse mal nos estudos, ele ia embora para lá. E aí tem todo o contexto de história, que ele fala para cuidar do meu cachorro campeiro, meu galo índio, brigador, minha velha espingarda e o violão chorador. Então ele tem todo o contexto. Então essas músicas sertanejas aí, antigas que você escuta assim, elas retratam realmente assim a história de Goiás da época, a cultura e tudo do povo sertanejo. Então é riquíssima a história. Se você for pegar assim para estudar mesmo assim e observar assim, os detalhes, é interessante. Então, em 1882 foi criada a primeira escola normal de Goiás. Então, a primeira escola normal do estado de Goiás, ela foi ali há 2 décadas do século XX, 1882, do século XIX, aí, fins do século XIX, na capital de Vila Boa, isso na capital de Vila Boa, hein? Que é o atual Goiás Velho, né? Então vamos lá, a imprensa do estado foi fundamental para o nacionalismo goiano. A exemplo do jornal O Libertador, criado por Antônio Félix de Bulhões. Então a imprensa ela foi fundamental para poder transmitir aí, as notícias e também informar o povo e se expressar realmente assim, o povo goiano, o povo sertanejo, né, se expressar e mostrar o que quer e tudo. Então teve, tanto na política quanto nas ações assim, que eles faziam realmente para elevar o Estado. Né? Então esse jornal O Libertador ele foi um jornal voltado para a questão da abolição da escravidão. Então, quando se fala em Antônio Félix de Bulhões, você vai lembrar que ele foi o pai ali desse sistema de acabar com os escravos. Ele sempre tocando nessa tecla aí de acabar com a escravidão do povo goiano. Né? Um meio de divulgação de ideias do abolicionistas, em busca de alforriar escravos, lutou muito pela causa. Ele morreu em 1887 e o Estado retribuiu o favor que ele fez, né, de ter lutado tanto aí pela abolição da escravidão. Criou a Confederação Abolicionista Félix de Bulhões. Além disso, em 13 de maio de 1888 foi sancionada a Lei Áurea. Então aí foi sancionada a Lei Áurea aí, um ano depois de sua morte. Muito legal. Só em 1903, século XX já, início do século XX, foi inaugurada a primeira faculdade de Direito em Goiás. Então a primeira faculdade de Direito, aí pessoal da área de Direito aí, mandar um abraço aí pro meu colega, professor, companheiro de equipe aí também, irmão de farda aí, Daniel, que é professor de Direito e Direito Penal, Direito Processual Penal também, dá aula aí. Um cara muito interessante, e é importante você saber essa história que eu lembrei de você aqui, ó, a Faculdade de Direito do Estado de Goiás, só no século XX, hein? A primeira faculdade de Direito, só no século XX, em 1903. O nome da faculdade? Tá aí, ó, Goiás, Faculdade do Estado de Goiás. Tem origem... Ok, vamos lá. E aí o nome de Goiás? Como é que se deu o nome de Goiás? O nome de Goiás aqui vai falar sobre a questão da indígena. Se cair alguma questão lá falando sobre o nome de Goiás, questão indígena, o nome de Goiás remete a tribos Guaiás. As tribos Guaiás. As tribos Guaiás que viviam no território na época, né, assim como muitos outros grupos. Né? Não era a única, né, os Guaiás não eram a única tribo, né? Existiam outras tribos nômades, né? Os Caiapós do sul, os Carajás. A língua das tribos era o Tupi-Guarani e o Avá-Canoeiro. Um pouco de geografia. Vamos falar agora um pouco de geografia?
Geografia do estado de Goiás, que é muito interessante. Isso aqui já caiu em prova, pode cair de novo, e é fácil de gravar e é interessante também saber, né? Vamos lá. O Centro-Oeste. Centro-Oeste contém 4 estados, então você tem que lembrar o seguinte: Centro-Oeste, 4. 4 estados, se você lembrar Centro-Oeste, aí tu vai lembrar 4 estados. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e DF. Ó, DF, Goiás, Mato Grosso do Sul. Aí isso é o Centro-Oeste. Agora, quando se fala em divisa, você vai lembrar que são 6. Na divisa são 6. Então, na divisa, você lembra que a divisa são Tocantins, ao norte, Minas Gerais, a oeste, Mato Grosso, a leste, Bahia e Minas Gerais, a sudoeste. Mato Grosso do Sul, DF, ó, Mato Grosso do Sul, né? E o DF interno, né? Então aí você lembra, aí tem um mapinha aqui que eu coloquei, muito interessante, para vocês gravar. Tá aqui Goiás, DF, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Interessante aí. Aqui. Então vamos lá, né? Vamos prosseguir. Então, pessoal, vamos finalizar essa aulinha aí. Essa aula era mais um fechamento, né? Para fechar a questão dessa agricultura e pecuária. Mas vamos aproveitar esse tempo aí, vamos fazer algumas questões aqui sobre mineração. Essa frase aqui eu já tinha dito ela lá na aula anterior, né? Que é um Fusca e uma Ferrari não param e chegam ao destino em tempos diferentes. Mas chegam, todas as duas chegam, tanto a Ferrari como o Fusca. Então não esquenta a cabeça, espera a hora certa, vai chegar. Então vou fazer umas questões aqui que não deu para ser feita. Essas questões aqui ficou muito para uma aula, né, de 30 minutos, né, que foi a primeira. Então vamos fazer algumas questões aqui. Fazer algumas questões. Vamos lá, questões com vocês. Questão 1. PMGO, soldado, 2013. O primeiro descobrimento de diamantes em Goiás, nos rios Claro e Pilões, deve ter se dado em meados de 1733. Apesar de pouco conhecida por causa da grande visibilidade da exploração de ouro, a exploração de diamantes foi objeto de extrema atenção por parte das autoridades portuguesas no contexto de Goiás, na segunda metade do século XVIII. A exploração de diamantes era aberta, opção A, aberta a todos os mineradores, desde que recolhesse o quinto para a coroa. B, aberta a todos os mineradores, desde que reconhecesse a taxa de captação. C, restrita aos contratadores legalmente autorizados que recolhiam o quinto. D, restrita aos contratadores legalmente autorizados que recolhiam a captação. Então aqui você já elimina duas alternativas aí quando fala aberta, porque a questão da mineração ela não era aberta a todos os mineradores. Você tinha que ter autorização para poder fazer esse tipo de serviço. Aí sobra para você aí a C e a D, né? Aí você vai eliminar aí a errada. Vamos ver aqui, ó. C, restrita aos contratadores, certo? Até aí tudo bem, né? Restrita aos contratadores. Aí vamos ver, legalmente autorizados, beleza, legalmente autorizados. Que recolhiam o quinto, negativo, porque contratadores não recolhiam o quinto. Quem recolhia o quinto era outra classe. D, restrita aos contratadores legalmente autorizados, certinho, aí recolhiam captação, isso, eles recolhiam a captação. Vamos verificar? Então aí, ó, tá aí a resposta certa, a letra D, né? Como se fala aí, você já vai ficar ligado. Isso aqui está falando questões sobre a mineração.
Questão 2, PMGO 2013, as minas eram assim, uma espécie de colônia dentro da colônia. Isso nos explica o pouco desenvolvimento da lavoura e da pecuária em Goiás durante os 50 primeiros anos. Todos os esforços de capital e de mão de obra deveriam concentrar-se na mineração. Tal sistema não se deveria exclusivamente aos desejos da política dos dirigentes, era também decorrente de mentalidade do povo. A sociedade goiana desenvolveu códigos bastante peculiares durante o ciclo do ouro. A profissão de um indivíduo determinava o seu prestígio a partir das necessidades e prioridades específicas na época. De acordo com a mentalidade da popular no século XVIII, aqui está falando de classes, né? Então você vai ter que eliminar aí a que está errada. Vamos lá. Eliminar as que estão erradas, né? Tem que ser acerta, só acerta aí, ó. O vaqueiro era desprezado, pois tratava apenas de um transportador de riquezas produzidas. Nessa parte aí, o vaqueiro era desprezado. Nessa parte aí, essa questão sobre mineração, o vaqueiro nem existia aí nessa época aí. O que tinha era pouco, e nem por isso ele era desprezado. B. O roceiro era considerado importante, pois era o único produtor de alimento na região das minas. Negativo. O roceiro ele não era considerado importante e outra, ele não era o único a produzir alimento na região. C. A profissão de mineiro era considerada mais honrosa? Sim, era uma mais honrosa, tendo o mais alto status social da capitania. Ele estava entre a primeira classe ali, os grandes mineradores, né? E aqui, como está falando só em mineiro, está falando realmente sobre ele. Então, eu creio aí que vai ser a C. E a D, atividade de coletor de imposto gozava de grande popularidade? Não, errado. Quando fala grande popularidade, positivo. Então, vamos continuar aqui. Então, atividade na letra D, né? Atividade de coletor de impostos gozava de grande popularidade? Negativo, porque popularidade ele não tinha. Ninguém queria um cobrador. Eles já tinham a aversão aos impostos, às cobranças. Aí ia ser um cara popular, um coletor de impostos? Negativo. Vamos ver? Aí, ó, a profissão de mineiro era considerada a mais honrosa, né? Então a letra C aí é a certa. Questão 3, PCGO, 2016, uma questão grande aí, caiu aí sobre mineração. Vamos lá, durante a Idade Moderna, prevaleceu na Europa as práticas econômicas mercantilistas voltadas para o fortalecimento dos estados nacionais e o enriquecimento de seus empreendedores em larga medida. O entesouramento de metais preciosos era o objetivo mais evidente e que explica o grande interesse da descoberta na exploração desses metais na colônia do Novo Mundo. Neste contexto, se processou a ocupação das áreas anterioranas na América Portuguesa, que, no caso específico de Goiás, deu-se sobretudo a partir do século XVII. A respeito do desbravamento do território goiano e de aspectos relacionados a esse desbravamento, assinale a opção correta. A Guerra dos Alternativa A. A Guerra dos Emboabas ocorria nas Minas Gerais, interrompeu a marcha dos desbravadores paulistas em direção ao centro-oeste, retardando em muito a ocupação e exploração econômica das terras goianas. Aqui essa alternativa não tem nada a ver, não tem nada a ver com a questão, não tem nada a ver com essa Guerra dos Emboabas. A história nada fala sobre que houve esse interrompimento aí. Letra B. O declínio da extração aurífera em Goiás ocorreu na primeira metade do século passado, quando a multiplicação industrial alterou radicalmente o panorama econômico de toda a região central do país. Ele está dizendo aqui que no século XIX, no século XX, né, houve a interrupção aí da extração aurífera. Essa interrupção aí, ela não ocorreu no século XX, ela ocorreu no século XIX, fim do século XVIII. E aqui é o seguinte, ele está falando que foi pelas indústrias, isso não tem nada a ver. Letra B também nada a ver.
C. Fundada por Bartolomeu Bueno da Silva, o primeiro Anhanguera, a sede inicial da capitania goiana recebeu desse bandeirante o nome de Goiás, homenagem aos habitantes de extensa região que margeava o rio Tietê. Aí nada a ver, rio Tietê em São Paulo, pô, aí tá de sacanagem, né? Letra D. O desbravamento de Goiás deveu-se à ação dos bandeirantes que, a partir de São Paulo, embrenharam-se pelo denominados sertões em busca de, além de ouro, pedras preciosas, índios para serem escravizados. Essa aqui tá certinha. Essa aqui tá certinha. Essa aqui só não fala que é a partir da capitania de São Paulo, né? Ele fala em São Paulo. Mas nem por isso ela deixa de ser certa, né? Vamos ver a letra E. A ação dos desbravadores foi severamente punida pela metrópole portuguesa, receosa de que as riquezas eventuais encontradas no interior da colônia fossem contrabandeadas, escapassem do fisco lusitano. Pô, nada a ver aqui, cara, nada a ver a situação. Vou corrigir aqui, é a letra D. Vamos lá? Aí, letra D. O desbravamento de Goiás deveu-se à ação dos bandeirantes, que a partir de São Paulo. Aqui ele fala São Paulo, deveria ser capitania de São Paulo. Mas tudo bem. Embrenharam-se pelo denominado sertões em busca de, além de ouro, pedras preciosas, índios, para serem escravizados. Questão 4. CESP, do PCGO, 2016. A famosa bandeira do Anhanguera no sertão dos Goiás, século XVIII, tinha por objetivo o apresamento de quilombolas para entregá-los como mão de obra nas fazendas paulistas. Índios quilombolas, como é que é aqui? Quilombolas? A famosa bandeira do sertão de Goiás, do século XVIII, tinha por objetivo o apresamento de quilombolas, negativo, aprisionamento de índios, para entregá-los como mão de obra nas fazendas, né, paulistas, ou no próprio estado de Goiás mesmo. Então, vamos ver aqui, questão errada. Aí, errada, estou falando para vocês. Vamos lá. CESP-PCGO 2016. A atual cidade de Goiás teve sua origem no Arraial de Santana, um assentamento de portugueses que chegavam ao Rio Vermelho em busca de ouro no final do século XVI. Século XVI aqui, ó, tá pedindo data, né? Século XVI negativo. Isso aqui deu em meados do século XVIII. Questão errada. Falando. Aí, pessoal, com as questões, né? Então, tá aí a frase motivacional. Os dias prósperos não vêm por acaso. Henry Ford. Tá aí a gloriosa. E a Polícia Civil. Foco, força. Bota pra moer. Vamos arrochar. No 12.